No episódio 28, nós falamos sobre como definir uma estratégia competitiva para o seu negócio. Agora, nesse episódio, que é o episódio 45, nós vamos falar especificamente sobre as competências estratégicas e como essas competências estratégicas devem estar alinhadas com a sua estratégia de gestão de pessoas. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Lembrando então que as competências estratégicas são aquelas que você precisa desenvolver para vencer num mundo cada vez mais competitivo e com mudanças cada vez mais rápidas. A sua estratégia define aonde você vai competir, em que jogo, em que segmento, em que mercado você vai competir e como você pode vencer, né? Essas duas respostas, aonde competir e como vencer, precisam estar devidamente alinhadas para que você escolha um mercado, um segmento que você possa efetivamente ser o número 1. Se você pensa em ser o número 2 ou o número 3, sinto muito, você vai acabar ficando para trás. Escolha sempre uma estratégia onde você possa ser o número 1, mesmo que para isso você tenha que escolher um mercado, um subnicho do subnicho do subnicho, mas lá, para essas pessoas, você vai ser a marca número 1, seja em produtos, seja em serviços. E essa estratégia de como vencer, ela pode utilizar-se aí das clássicas estratégias aí do Michael Porter, né? Diferenciação, ou você pode ser o campeão de custo, né? Pode ser o custo mais baixo e aí, consequentemente, ter o preço mais baixo, ou você pode até combinar, né? Até no mercado onde você consegue se diferenciar e ainda manter o seu custo baixo. Aí é o melhor dos mundos. E até mesmo nesses mercados atuais, você criar um negócio onde você cria o seu próprio mercado, né? Foi o que a Apple fez quando criou o iPhone. Mas lembre-se, independente da estratégia que você lança a mão, você tem que cuidar sempre para manter aquela estratégia em dia ou até mesmo mudar de estratégia. Voltamos a falar do iPhone, por exemplo. A Apple lançou o iPhone, logo depois os concorrentes entraram no mesmo mercado com produtos aí similares, produtos semelhantes, competindo aí em funcionalidades, em tecnologia. Então você nunca fica muito tempo no mercado. Eu estava até conversando com um dos meus clientes de consultoria, e ele estava exatamente falando com o gestor comercial que estava colocando que ele estava num mercado praticamente onde ele tinha uma vantagem competitiva de produzir localmente aquele produto. Com isso ele conseguia ter custos competitivos e se colocar no mercado com preço diferenciado, concorrendo ali em preço, com um mercado de qualidade equivalente. E aí, só que, como ele estava ali uma vantagem competitiva, outras empresas enxergaram essa oportunidade e entraram aí de 2021 para 2022, mais 2 concorrentes nesse mesmo mercado. Ou seja, aquela estratégia onde bastava você estar produzindo no local do consumo e para manter custos baixos, né, para reduzir seu custo logístico, agora ela não está mais presente em função dos novos concorrentes. Então, a empresa tem que revisar a sua estratégia, realinhar as suas competências estratégicas, trabalhar na sua revisão estratégica. Então, vamos lá. Agora, e é muito importante a gente frisar também, nesse sentido, que competência estratégica não é necessariamente algo em que você é muito bom. Se você é muito bom em alguma coisa, não necessariamente aquilo é uma competência estratégica. Competência estratégica é aquela que te torna diferenciado, ou seja, que te dá alguma vantagem competitiva. Se eu sou muito bom em algo que que eu não posso utilizar como vantagem competitiva, ok, legal, você é muito bom naquilo, mas aquilo não representa uma vantagem competitiva, logo aquilo não é uma competência estratégica. É uma diferenciação de alguma forma dos demais, mas não necessariamente é uma competência estratégica, exatamente, porque competência estratégica é aquela que te dá uma vantagem competitiva. E quando a gente fala de competências estratégicas propriamente dito,
Segundo o Michael Porter, isso é um sistema de competências, né? A gente está falando de uma ou duas ou três competências, na verdade são um punhado de competências estratégicas alinhadas entre si, entrelaçadas de tal forma que elas compõem um sistema de competências estratégicas. E aí esse sistema de competências estratégicas ele precisa ser viável, precisa ser incopiável, se é que existe essa palavra, precisa ser defensável, ou seja, este sistema é que é difícil de replicar e é por isso que ele representa uma vantagem competitiva. Muito bem, mas como é que a gente alinha isso à gestão de pessoas? Como é que a gente junta competências estratégicas? Como é que a gente alinha a sua estratégia de gestão de pessoas com o seu plano estratégico? Então, só para lembrar, né, estratégica é o conjunto de decisões que você toma, que faz, um conjunto de escolhas que você faz deliberadamente para que você mantenha uma vantagem competitiva que te dê condições de vencer num determinado mercado. Isso aqui é estratégia. Então, partindo dessa premissa de que é uma série de escolhas que você faz conscientemente, visando agregar um conjunto de competências e se posicionar de forma a ser o líder daquele mercado específico, a grande pergunta para a gente iniciar esse papo de hoje é: será que você possui as competências estratégicas? Eu vou partir da premissa que você possui uma estratégia. Se você ainda não possui uma estratégia, volta lá no episódio, dá uma pausa aqui nesse episódio, vai lá no episódio 28, ouve o que a gente conversa no episódio 28 sobre como montar uma estratégia competitiva e depois você volta para continuar assistindo esse episódio, para que as coisas comecem a fazer sentido para você. Então eu vou partir da premissa que você já me acompanha há algum tempo, ou que você tem uma estratégia muito bem estabelecida e que você conhece as competências necessárias para vencer nesse mercado. E a minha pergunta para você é: o que você precisa manter ou melhorar em termos de competências? Você mapeou quais são as competências necessárias? Talvez algumas delas você já possua. Talvez outras você tenha que desenvolver, possa melhorar. Pode ser que tenha alguma que você precisa adquirir, desenvolver do zero ou buscar fora, né? Trazer essa competência de fora, eventualmente até reestruturar a sua empresa. Agora, quais são, dentre essas competências todas que você precisa talvez dar um pouco de atenção, talvez a sua empresa precise realmente de uma mudança maior, isso acontece, né? Nas minhas consultorias, às vezes a gente chega a essa conclusão logo no início, que a gente precisa dar uma reestruturada, mas a gente sempre tem ali as prioridades, né? Quais são as áreas da empresa? Quais são as competências que eu preciso cuidar? E às vezes essas coisas se confundem, né? Eu tenho uma competência, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento que eu preciso desenvolver. Então eu tenho uma área de pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho uma competência, por exemplo, de marketing, onde eu preciso estar ali bem fundamentado, ali, eu preciso estar bem equipado na minha área de marketing para competir, porque eventualmente eu estou num segmento de marketing importante, então eu preciso estruturar a minha área de marketing, talvez ela não esteja bem estruturada, mas então você tem ali algumas prioridades, algumas competências que você percebe que precisa desenvolver para competir, para vencer num determinado mercado. E às vezes você tem que eleger prioridades, né? Claro que são todas competências estratégicas que você vai precisar trabalhar, mas você tem que começar por algum lugar. Às vezes a gente fica querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E existe uma coisa que já é conhecida, que você precisa dar foco, né? Quando você coloca foco, as coisas acontecem muito mais rapidamente. Você precisa escolher o que eu vou fazer primeiro, que já vai me trazer algum tipo de vantagem, já vai me posicionar de forma estratégica naquele determinado mercado. Então você elege as prioridades. Uma vez que você elegeu as prioridades, aí você olha assim, será que a minha estrutura organizacional está bem montada? Será que a forma como eu me organizei como estrutura está bem montado para eu desenvolver e até aproveitar uma determinada vantagem competitiva? Vou dar um exemplo aqui. Existem empresas que têm uma área de compras centralizada.
E isso é uma vantagem competitiva, porque essa área de compras, ela compra para várias empresas, várias filiais, às vezes em regiões maiores, então ela consegue negociar preços melhores porque compra um volume maior. Essa mesma empresa pode ter estruturas locais de compras que compram localmente com volumes menores. E aí, obviamente, que dependendo da sua estratégia, você vai montar uma estrutura organizacional que se adeque melhor àquilo que você deseja fazer. Então, empresas maiores, normalmente elas têm áreas centralizadas, né, para compras, para contas a pagar, contas a receber, tecnologia, mas, por sua vez, também estão localmente representadas através de unidades de negócio, que têm uma certa agilidade operacional, comercial, de tomada de decisão. Então, essa decisão de como é que você vai estruturar, ela precisa estar muito bem pensada para garantir que você consiga executar a sua estratégia, né? Uma estratégia, ela só gera resultados se você consegue executar essa estratégia. E exatamente a execução dessa estratégia é que demanda que você desenvolva essas competências. E é exatamente aí que entram as pessoas. Porque quem vai executar a estratégia de fato são as pessoas. E se você olha de cima para baixo, isso começa na liderança, né? A liderança é quem vai executar aquela estratégia. Então, às vezes, a organização se reorganiza de tal forma que a liderança agora tenha melhores condições de executar a estratégia através das competências estratégicas, né? Fica ficando claro isso, né? Então, a liderança que coordena a execução da estratégia, é que de fato transforma a estratégia em ação. Porque se for só no quadro, se aquilo não sair do desenho, do papel e não for transformado em ação, aquilo não vai gerar resultado algum. Só que para transformar aquilo em resultado, aí sim você precisa de pessoas competentes, né? E aí vem a pergunta, né? Para cada competência estratégica, você definiu um líder, você definiu ali quem é o cabeça daquela competência, ou quem são as pessoas que vão transformar aquilo numa realidade. Você tem essas pessoas, né? Primeira pergunta, você tem esses líderes? Você tem o líder de cada uma das áreas estratégicas para a sua empresa, dentro daquela estratégia que você definiu? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu vou trazer aqui para a realidade. Digamos que você tem uma empresa de serviço, e esse serviço precisa de um determinado equipamento. Vou falar de forma genérica para que encaixe na maior quantidade de realidades possíveis aí dentre os nossos ouvintes aqui do Daltoncast. Então, é uma empresa de serviço que demanda um determinado equipamento. E esse equipamento demanda de manutenção e demanda de uma boa operação. A boa operação, juntamente com a manutenção, podem ser fatores determinantes para você ter baixo custo, ou seja, você aumentar a produtividade, reduzir custo com manutenção, pode garantir que você tenha um menor custo. E isso pode ser um diferencial fundamental para você ser mais competitivo, principalmente se você precisa vender mais, aumentar a sua escala, né? Normalmente, estratégias de menor custo estão ligadas a ganhos de escala, né? Você vender muito para poder gerar mais resultado. E aí, uma estrutura operacionalmente bem azeitada, com uma manutenção em dia e ali com os custos todos controlados, gerando maior nível de produtividade, vai garantir com que você possa, por exemplo, ter uma competência operacional que garanta um diferencial estratégico para você. Então, ficou mais claro? Então, você precisa ter as pessoas certas, por exemplo, o gestor operacional precisa ser uma pessoa muito competente. E essa pessoa precisa ser capaz de colocar em prática desenvolvendo assim uma alta produtividade daqueles equipamentos para garantir um alto nível de serviço. Então, será que você tem essas pessoas na sua equipe? Se você não tem essas pessoas, comece sempre pelos líderes, comece sempre de cima para baixo. Até porque, se você não tiver bons líderes, você não tem quem vá conduzir essa estratégia, a execução. Não se engane, não pense que você sozinho, empreendedor, pode conduzir sozinho a sua empresa num mundo extremamente competitivo, né? A não ser que você tenha uma barraquinha de cachorro-quente e que talvez só você seja o cara que planeja
a estratégia, que define, que executa, a não sei que o seu negócio seja um pouco maior que a barraquinha de cachorro-quente, você já vai precisar de pessoas para te ajudar. Vai precisar de líderes e de equipes extremamente competentes desenvolvendo aquelas competências estratégicas. Então, você precisa trabalhar e viabilizar a obtenção dessas competências. De que forma? E aí começa a entrar a área de gestão de pessoas. Né? Uma vez que você sabe quais são as competências, aí sim, antes de se saber quais são as competências que você precisa, fica difícil, né? Você passar isso para a área de gestão de pessoas. Uma vez que você definiu que é parte da sua estratégia, por exemplo, ter um líder muito bom na parte de planejamento, na parte de PCP, né, planejamento e controle da produção, por exemplo, de um determinado produto, você vai buscar uma pessoa que tenha esta competência. Né? E aí, gestão de pessoas vai utilizar lá as ferramentas de gestão de pessoas para encontrar, né, para recrutar essa pessoa, para selecionar essa pessoa, né? Onde é que vai buscar essa pessoa, como é que encontra essa pessoa, está disponível essa pessoa no local onde você está ou não, você vai ter que trazer essa pessoa de fora, ou você vai ter que trazer essa pessoa, buscar essa pessoa lá numa outra empresa, talvez até num concorrente seu. Todas as vezes isso acontece, né? Eu mesmo quando trabalhava, quando era empregado, eu fui de uma empresa para uma outra que era concorrente, eu fui levado para uma concorrente, o que na época deixou o meu gestor extremamente furioso. Eu não sei se foi só isso, eu acho que tinha outros fatores envolvidos, mas eu trabalhava numa determinada empresa e fui convidado para ir para a concorrente. O interessante é que hoje em dia essas duas empresas são clientes de uma empresa onde eu dou consultoria, né? Então, de certa forma, eu ainda estou ligado, ainda conheço muita gente nessas empresas. Essas empresas ficaram aí na minha história profissional e permanecem na minha história profissional. Mas o fato é que às vezes você vai ter que buscar sim pessoas em outras empresas, pessoas que estão inclusive empregadas, né? Nem sempre, às vezes a área de seleção lá dentro da área de gestão de pessoas, ou se você ainda chama de recursos humanos, pode ser também, ela está ali buscando pessoas em anúncios de emprego para pessoas desempregadas, né? O anúncio de emprego com foco em pessoas desempregadas. E hoje em dia você tem uma série de ferramentas aí, dentre elas a mais conhecida, o LinkedIn, onde você pode buscar profissionais que estão em empresas, né? Que estão trabalhando e que às vezes nem estão buscando emprego, mas diante de diante de uma oportunidade, de uma boa oferta, elas até poderiam vir a trabalhar com você. Outro passo importante é a seleção, né? O que você precisa garantir? Você precisa garantir que essa pessoa tem aquela competência, ou aquele conjunto de competências que vão ser determinantes na execução e no desenvolvimento daquela competência estratégica. E terceiro passo, né? A terceira etapa é reter essas pessoas, né? Para que outras empresas que também estão no mercado, seus concorrentes que estão ouvindo esse podcast, não consigam ir até a tua empresa e pegar o teu talento lá e levar o seu talento. E aí você perde essa pessoa. Então você precisa ter estratégias de retenção, né? O que você precisa fazer para que essas pessoas queiram ficar trabalhando com você? E aí tem uma série de coisas, a gente não vai entrar aqui no mérito disso. Se você tem alguma dúvida, busca aí nos episódios anteriores. Com certeza vai encontrar algum capítulo que fale sobre retenção de pessoas, né? Estratégias para reter talentos. Muito bem, aí você está falando de pessoas, de gerenciar pessoas, de trazer as competências. Uma vez que você traz essas pessoas, você precisa incorporar o expertise dessas pessoas ao expertise da organização. E aí entra um ponto muito importante, né? Como é que você transforma o expertise das pessoas no expertise da organização? Para quê? Para que você não fique refém dessas pessoas. É interessante essa relação, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa trazer essas competências, não é legal você ficar dependente dessas competências, né? Então, é aquela história, quem tem um não tem nenhum. Então, o ideal é que você tenha um plantel. Será que eu posso dizer isso? Eu já vi isso em times de futebol, né? Um plantel de talentos ali e que, de certa forma, isso seja transformado em algo que é com uma competência da própria organização.
né? Então, por exemplo, se eu tenho ali um processo muito bem amarrado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de novo, né, de uma das empresas que eu estou dando consultoria atualmente. Se você tem ali uma função, uma determinada função, né, motorista, por exemplo, motorista de veículos pesados, né? E essa função é crítica por vários motivos, porque está diretamente ligada a custo, está diretamente ligada a nível de serviço, então ela é uma competência que precisa ser desenvolvida dentro da organização. Competência operacional, né, importante dentro da estratégia dessa empresa, aliás, de todas as empresas, né, desse segmento. Então, se você tem um método onde você consegue recrutar, selecionar, desenvolver esse profissional, você perde você tem ali alta capacidade para repor aquela pessoa. Por quê? Porque você tem um processo dentro da sua organização que é capaz de suprir a demanda por esse profissional. Então, o que você precisa trabalhar não em montar um time, mas estabelecer um processo que consiga manter esses profissionais como esse dentro da sua organização. Então, é muito mais do que uma ação pontual, é algo de continuidade. Muito bem, e aí, quando a gente está falando sobre esse aspecto, né, e o que você, a relação entre as pessoas, né, como é que você traz essas pessoas, como é que você transfere o expertise dessas pessoas para a organização, você cai sempre num dilema que de vez em quando eu tenho umas discussões bem acaloradas, né, sobre isso em alguns clientes de consultoria, que é aquela questão, né, o que é mais importante, né, os processos ou as pessoas? Bom, primeiramente, é claro que todo o processo ele é desenhado e executado por pessoas. Então, pessoas nunca deixam de ser importantes. Agora, depende, né? Se você tem um método, né? Se você tem um método excelente para fazer alguma coisa na sua organização, isso deve ser transformado num processo. O caso, como eu te falei agora, do processo seletivo para uma função técnica e crítica dentro da organização. Então, você tem um método excelente de recrutamento, seleção e retenção de profissionais, isso tem que ser um processo. Isso não depende do gestor de RH, nem do analista de recrutamento e seleção, não. Existe um processo de excelência que foi estabelecido que garante o suprimento desse profissional, por exemplo. Então, se você tem um método excelente, isso tem que ser um processo da organização. Tem que transformar isso num processo da organização. Agora, se você tem uma determinada atividade que ela requer análise e flexibilidade, tomada de decisão o tempo todo, com uma quantidade muito grande de variáveis, uma atividade, por exemplo, de planejamento, de demanda, você precisa de pessoas comprometidas. Não necessariamente você vai conseguir montar um processo que contemple todas as variáveis e todas as formas de tomada de decisão, porque pode ser uma atividade extremamente volátil ali, né? Não dá para você, não vai ser sempre daquele jeito. Então você precisa, o processo ali não vai te adiantar nada, né? Não vai te ajudar em absolutamente nada. Você vai tentar criar um processo, você vai engessar aquela atividade e você não vai ter o melhor resultado. Isso não vai ser uma competência que você vai desenvolver. Então, se a atividade requer mudança constante, adaptação e flexibilidade, você precisa de um time que consiga produzir essa atividade. E aí, não serve para nada um processo, para jogar fora. Nem tenta escrever um processo para isso. Agora, claro, se você tem uma atividade, ou parte de uma atividade, ou uma determinada rotina que precisa ser desenvolvida todo dia da mesma forma, sempre, para garantir qualidade ou para garantir controle, muitas das vezes para garantir controle, ou para garantir que não vai ter nenhum acidente, que não vai ter erro. Então, determinadas atividades específicas dentro de um processo muito maior, elas podem e devem ser transformadas em procedimentos, ainda nem processo. O processo é uma coisa maior, é um conjunto de atividades. Procedimento é aquilo que você faz para padronizar uma atividade específica. Então, se aquela atividade tem que ser feita sempre daquela forma, por algum motivo, aí você transforma num procedimento, treina as pessoas, audita aquele procedimento, faz com que as pessoas de fato executem daquela forma. Então, a questão não é pessoas ou processo, a questão é onde focar mais no desenvolvimento de pessoas e onde criar processos e até onde criar procedimentos. As
pessoas tendem a achar que não, vamos criar procedimento para tudo, né? E não é assim que a banda toca. Principalmente quando a gente está falando de competências estratégicas. Então, se uma área, por exemplo, que é estratégica, que uma área que você definiu como uma área de competência estratégica, ela depende de pessoas, ela deve ser um local de desenvolvimento constante de talentos, né? Ela precisa ser um celeiro onde você não tem você tem várias pessoas e você tem um processo por trás de desenvolvimento contínuo, uma estratégia, um líder que está focado em desenvolvimento contínuo. Então isso acontece com equipes orientadas a resultado, né? Você tem que orientar essas pessoas ao resultado, ela não é quadrada, as pessoas têm que ter capacidade de pensar, de trazer solução o tempo todo, de criar soluções. Obviamente, essa equipe precisa estar alinhada com os objetivos estratégicos, ela precisa entender quais são os drivers para tomada de decisão. Então, você precisa dar a essas pessoas um nível maior de conhecimento sobre a estratégia. Elas precisam estar alinhadas a isso para tomar decisões alinhadas à estratégia. E você vai ter dentro dessa equipe, dessa área, obviamente, pessoas com diferentes níveis de maturidade. Você vai ter gente que já está ali no nível 4 de maturidade, vai ter gente que está no nível 1, começando ali, aprendendo, né? E aí é importante que você mantenha sempre esse fluxo, né? Porque ele vai ser de pessoas entrando, obviamente, de acordo com a demanda que você tem ou com o nível que você tem de perda desses profissionais, né? Então você pode ter ali sempre um estagiário, ou trabalhar sempre contratando assistentes e desenvolvendo para outros níveis, até chegar na lista e tudo mais. Então você tem ali um processo onde as pessoas entram, elas são desenvolvidas ali dentro e elas são orientadas a gerar resultados. E aí você necessariamente precisa ter numa área como essa um líder que consiga desenvolver um estilo de gestão de desenvolvedor, de mentor, né? Um líder mentor ali, que é aquela pessoa que vai incentivar exatamente esse desenvolvimento. Lembrando que estilo de liderança, você pode lançar mão, enquanto líder, de vários estilos, mas é preciso que o líder de uma área que depende de pessoas para executar determinada competência, ele seja um líder capaz de lançar mão do estilo de mentor ali, do líder desenvolvedor. Muito bem. Outras áreas, tem algumas outras áreas que são, a gente pode dizer que são essencialmente técnicas, né? E vou falar especificamente agora para alguns líderes ou para algumas empresas que dependem de áreas extremamente técnicas, que vão cair exatamente nesse caso que a gente falou, né? A necessidade de investir o tempo todo em pessoas. Muitas áreas técnicas são estratégicas. Nem sempre, mas muitas são, né? Assim, vou dar um exemplo aqui. Uma empresa que vende produto, né? A área de pesquisa e desenvolvimento é uma área estratégica, né? Principalmente se ela é uma empresa que lança produtos inovadores ali, que ela está num mercado onde inovar é preciso. Então ela precisa ter uma área de pesquisa e desenvolvimento, e a área de pesquisa e desenvolvimento, o próprio nome, é uma área técnica, né? Outros exemplos são áreas operacionais com grande impacto no custo, né? Você tem uma área operacional que impacta fortemente o custo, pela forma de conduzir, pela forma de operar. Claro, toda área operacional impacta em custo, mas algumas você tem ali a figura do ser humano como um grande alavancador ou destruidor de custo, né? Ou de redução de custo. Então, nesse caso, essa área, sim, ela precisa ser uma área técnica que tem ali no ser humano um potencial causador de elevação ou redução de custo. Outro exemplo que a gente pode ter é quando você tem uma prestação de serviço com especialistas que têm impacto direto no serviço prestado, né? Por exemplo, você tem lá
pessoas que tratam de outras pessoas, médicos, anestesistas, né? Então são técnicos, profissionais técnicos especializados, com alto nível de especialização, cuja a execução ali impacta diretamente no nível de serviço, né? O serviço é prestado por profissionais de alto gabarito técnico, né? Então, esses profissionais, eles têm impacto direto na reputação da empresa, né? Ou da marca, ou do serviço. Então, são áreas técnicas extremamente estratégicas, né? São potencialmente áreas que tendem a ser áreas estratégicas para essas empresas. O que você faz quando você tem essas situações? Bom, você tem que algumas coisas você tem que seguir, né? Primeiro, investimento em aprimoramento técnico tem que ser constante. As pessoas precisam, até porque você tem normalmente uma rotatividade de profissionais e, por outro lado, você tem também as coisas se modernizando, técnicas novas para fazer as coisas, seja uma área de pesquisa, seja uma área técnica médica, seja até um operacional de condução, equipamentos vão ficando mais modernos. Então, você precisa de investir constantemente no aprimoramento técnico dos profissionais, seja para acompanhar a evolução dos equipamentos, seja para acompanhar a evolução do próprio mercado como um todo, né? Dos clientes, das pessoas. Então, é um investimento constante. Isso precisa ser um direcionador estratégico, né? Você precisa alinhar ali a direção do dinheiro com a tua estratégia, para que as coisas consigam gerar o resultado que você espera. Uma outra coisa que você tem nessa situação é um alto padrão de exigência, né? Excelência. Você tem ali, você precisa que aquele serviço seja executado com excelência. Você tem normalmente altos níveis de padrão, né? Você exige um padrão muito elevado naquele serviço. Por isso, até porque você faz o investimento, para garantir que você tenha um alto nível um nível de excelência, né? Na execução. Para que isso aconteça, você também precisa de avaliação constante, né? Não adianta você investir se você não consegue medir o retorno daquele investimento, se você não consegue qualificar ali aqueles profissionais e avaliar o trabalho que eles realizam. Então, você tem ali avaliação constante. E você tem ali, normalmente, programas de gestão, um processo de gestão, ou um método de gestão por recompensa, né? Você premia os melhores, é uma forma de você incentivar, uma das formas que você tem de incentivar que as pessoas busquem sempre a melhoria o tempo todo. Claro que você precisa ter pessoas com esse comportamento, com esses alinhados, pessoas que tenham valores alinhados ao valor de melhoria contínua, de excelência, de buscar sempre o melhor resultado. Senão todo esse investimento vai acabar sendo em vão. Então, essa estratégia com as pessoas, ela precisa estar alinhada e muito provavelmente ela é fundamental até para você desenvolver as competências necessárias para colocar a sua estratégia em ação. E aí sim, garantir que você vai ter ali o primeiro lugar no mercado em que você está competindo e, inclusive, expandindo ali a sua atuação, se essa for a sua escolha, se o onde competir envolver você ampliar o seu mercado, você vai precisar aí, com certeza, estar desenvolvendo e ter toda uma estratégia para desenvolver as pessoas para executar, para cumprir esse objetivo estratégico. Bastante coisa para você pensar, bastante coisa para você refletir. Será que está alinhado? Será que não está? Será que eu estou fazendo as coisas de forma coerente? Será que eu estou seguindo na direção que eu preciso para vencer no segmento que eu escolhi? Para ser o número 1 e assim garantir a longevidade do meu negócio? Ou será que tem alguém fazendo isso melhor do que eu e daqui a pouco eu vou ser um dinossauro, vou entrar em extinção, porque talvez eu não tenha enxergado de forma correta o mercado, ou não tenha me preparado para ser o número 1. E se você já é o número 1, não se engane, cuidado, porque tem gente querendo ocupar o seu lugar, tem gente bolando uma estratégia nesse momento para ocupar o seu lugar.
Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria de conversar mais sobre esse tema, sobre o seu desenvolvimento enquanto líder, enquanto empresário, sobre o desenvolvimento da sua equipe, ou sobre até mesmo sobre a estratégia do seu negócio, sobre como, será que conversar sobre a estratégia do seu negócio, entre em contato comigo através do e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Pode ser também através das redes sociais, lá no LinkedIn ou no Instagram. Você encontra o meu perfil no Instagram, daltonribeiro.oficial, ou o meu perfil lá no LinkedIn, Dalton Ribeiro. Facilmente você pode mandar uma mensagem para mim lá. E eu vou ter imenso prazer em agendar um bate-papo com você. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.